Expulso Zinedine Zidane. Uma beleza de gol! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Briguet e este é o Brasil Sem Medo. Estamos aqui para mais um episódio de Além das Quatro Linhas, o seu programa de futebol no BSM. Estou aqui com meus amigos Daniel Duarte. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Paulo. Tudo na paz? De Graças novo a com o Deus. Arsenal, você vem? De novo, Você está fazendo homenagem, porque aliás o Arsenal fez uma fez belíssima goleada 6-0, Que nós 5-0 vamos- no primeiro tempo. que nós vamos falar Isso. em seguida na nossa pauta. Senhor Luiz Batistella, nosso repórter, jornalista, olha, tudo que... Seminarista você não é. E flamenguista, Flamenguista. obviamente. Tudo bem, Luiz? E aí, Paulo? Tudo na paz? Graças a Deus. E as coisas, como é que estão? Existe uma certa tensão entre nós aqui hoje? Pois é, eu tô sentindo um negócio. Uma certa tensão. Você acha que houve assim? Essas Estamos palavras no sinalizando programa de algum hoje. tipo de... Hã? Essas palavras no tema de hoje, né? Pois é. É, Exatamente, de Palmeiras e Flamengo, né? Estamos aí. pois é, rapaz. Agora o que me resta é torcer pro Fluminense, né? Pois é, que ironia, hein? Que ironia do Que ironia. O flamenguista tem que torcer pro Fluminense. Já aconteceu comigo, viu? É, Já aconteceu do De Palmeiras torcer ter que pro torcer pro Corinthians. Algumas vezes. Realmente dá uma certa dor. dá. Mas fazer o que? É o Mas- que tem pra hoje, né? É o que tem para hoje. É isso aí. Coisas do futebol. Meus amigos, e hoje, infelizmente, não temos o Lucas. O Lucas está fora de campos. Está lá contundido. Teve um problema Ou lá. será que ele foi chamado do Criciúma? Não sei se ele. É, Pode ser. Agora que subiu. Bocas de Matildes dizem que ele pode ter sido contratado para o Criciúma, que, aliás, subiu para a Série A do Brasileirão. Né? Então, talvez eles estejam lá em negociação com o Lucas, Junto com o Paulo Baier. junto com o Paulo Baier. Paulo Baier vai voltar também. Eles lá enfiados entre os Entre zagueiros. os zagueiros. É isso aí. Minha gente, vamos começar com a nossa pauta de hoje. E a nossa pauta de hoje não poderia ser de outro jeito, falar sobre esse esfuziante, eletrizante Campeonato Brasileiro. Estamos aí às duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E Show, olha né? só quem aparece. O improvável, né? Improvável concorrente ao título, Atlético Mineiro, É, que enfiou, desculpe, Luiz, mas realmente foi uma guasca, né? uma guasca. Em pleno Maracanã, Jogou muito bem o Atlético, né? o Atlético Eu Mineiro. esperava, cara, assim. Você esperava isso? É, cara, é uma rivalidade interestadual, né? Atlético sim. Mineiro e Flamengo é mais. Mas tu esperava por ser 3 desse a 0? jeito? Desse jeito não, né? Não, eu achei que o Tite estava fazendo até que um bom trabalho. Ele organizando tava, o cara. time, assim, eu acho que poderia vencer. O Atlético eu também poderia acho. vencer mais 1-0, 2-1. Sim. Agora 3-0 foi muito forte. Foi cara. 3 a 0 Eu acho foi que- muito E eu tô preocupado de destabilizar o Mas Flamengo. É impressionante o rendimento do Hulk, né, cara? O campeonato do Hulk. Impressionante o jogador que ele tá se transformando, assim. É o Cristiano Ronaldo do Brasil, do Campeonato Brasileiro, né? Quase. Na idade dele e na força que ele tem. O Hulk, ele não fez nenhum gol, né? Nessa última. É, mas ele faz tudo quase em campo, né, cara? Impressionante. Os passes. Estava suspenso, o Hulk não estava suspenso? Ele estava suspenso, né? Ele foi expulso? Ou tomou o amarelo, alguma coisa assim? Não, Não. Não me recordo, não. O não. Hulk, mas Ele teve uma confusão com o Renato Gaúcho na rodada passada. grande. Porque teve um olé, né? A questão é que o Hulk é uma figura de liderança do grupo, né? Muito De qualquer experiente maneira, né? também. Muito experiente e tal. E nós tivemos aí, meus amigos, um duelo entre esses dois senhores aqui, olha só. O Tite e o Filipão. Filipão. Tite e Filipão. Tite e Filipão, que eram amigos, né? Eram amigos, mas aí lá em 2011, durante um Palmeiras e Corinthians, lá no Pacaembu, tiveram aquela série de discussão em Exatamente. que até eu tinha reservado o vídeo, não sei se você reservou o vídeo pra gente, Sim. quê? da discussão do Tite com o Filipão em 2011. Vixe, Eu tinha rapaz, colocado, não. mas foi antológica, né? Aquela que o Tite vira pro Filipão e fala assim, você lê claramente, usa fala muito, isso virou um bordão. Hoje viraria um meme, né, na internet.
o fala muito pro Felipe. São dois técnicos da escola gaúcha, né? Da Assim, escola gaúcha. da seleção brasileira. É, Porque o Brasil, nesse século, quase só teve técnico gaúcho, né? pois é. Então essa daí foi a 3-0. Quer dizer, o Flamengo continua com grandes chances. Né? Vamos pegar o Continua com Cuiabá grandes agora, chances. né? Um time um pouco mais leve. Vai enfrentar um time um pouco mais leve, acho que tem um pouco mais de chance. Olha a situação da tabela. Vamos dar uma olhada na situação da tabela. Veja. O Bragantino ontem perdeu para o Fortaleza. O Fortaleza ganhou do Impressionante, Miguel. A gente falou ali, depois a gente vai falar sobre isso. Mas a minha previsão, eu errei feio. Errou, você A achou minha que... previsão era que o Fortaleza ia meio que desistir do campeonato. Mas eu esqueci, foi realmente a falha minha, que o Fortaleza nos finais de campeonato, ele tem uma sobrevida. Ele bagunça os últimos jogos. Impressionante. Muito Assim. Coreto. E ele realmente veio pra bagunçar a tabela. Empatou com o Palmeiras. Ia ganhar do Palmeiras, né? Sim. Ganhou do Bragantino, empatou com o Botafogo. Tá, Empate, se não me engano. tá né? causando problemas aí pro pessoal que tá na ponta da tabela, Isso. né? Time aguerrido. Foi lá no Nabi Abichedi, lá em Bragança Paulista. Isso. Vitória por 2-1, né? 1-2. O Bragantino já saiu, né? O com essa derrota, praticamente, ainda não matematicamente, mas ainda não matematicamente, porque, não, na verdade sim, matematicamente também, porque são 2 jogos apenas, e o Bragantino pode chegar no máximo a 65 pontos. Então, o Bragantino está fora, graças ao Fortaleza, o Bragantino está fora da disputa pelo título. Mas quem ainda está na disputa pelo título é o Grêmio, vejam só. Olha só o Grêmio lá, com 62 pontos. O Grêmio que ganhou ontem do Goiás de virada, 2-1, lá em Porto Alegre, 2-1. Mas ele depende que os outros times percam, né? São 2 jogos. Sim. Aí... Depende um empate ou uma derrota do Palmeiras, e uma derrota no caso, né? E que os outros times percam também. Então, tá muito difícil pro... Mas não dá mais pra duvidar de nada, né? Não dá, realmente a lógica não está funcionando tanto assim. O Flamengo, veja só, o Flamengo, apesar dessa derrota para o Atlético, o Flamengo está com 63 pontos, empatado com o Atlético, pode deixar, empatado com o Atlético e empatado com o Botafogo, né? Com 63 pontos ali, o Botafogo em segundo lugar com 63 pontos. O Atlético, olha, e vejam só, estão realmente emparelhados, olha. Botafogo com o mesmo número de vitórias, mesmo número de empates, mesmo número de derrotas. Botafogo, Atlético e Flamengo. O que complica o Flamengo, né, Briguet? É o saldo de gols. Então ele realmente precisa estar pontos acima dos outros concorrentes. Se chegar com o mesmo número de pontos, ele vai dançar. Né? A minha expectativa é que o Botafogo, eu acho que ele não vai ter mais forças, assim, para... o Botafogo, meus amigos, meus amigos, olha só o Botafogo. O Atlético Mineiro agora também vem com muita força para essa imagem do Botafogo, olha só. Acho que agora é o momento de você soltar aquele videozinho do Botafogo. Da tatuagem, Daniel. Ana, por favor, pode soltar, solta aquele videozinho. Botafogo não foi campeão. O que vai acontecer? Pai, não tem essa possibilidade de não ser, pai. Rio de Janeiro vai desabar. Não, vai, até porque eu já tatuei Botafogo campeão. Mostra aqui, posso mostrar? Pra cima aí, se não for, tu vai me complicar, porra. Tá maluco? Já tatuou o já título tatuei o título brasileiro 2023. Seremos campeões, mano. Meu Deus. Ana, solta o da torcida também? O da torcida é sensacional também. Tudo em dia pra fazer isso com o torcedor, fazer o torcedor de babaca. Eu tenho 65 anos, meu amigo. Eu não quero sofrer. Eu não quero botar ninguém mais na minha família pra torcer pro Botafogo. Eu tive vontade de queimar minhas camisas todas e tirar essa tatuagem aqui. Esse time do Botafogo tá acabando com a nossa insanidade mental, é isso, cara. É uma tristeza, mano. Os deuses do futebol odeiam o Botafogo, não é possível. As torcidas.
Olha, são os deuses do futebol, odeiam o Botafogo. Porque, Meu assim, tirando a Deus. tragédia, né, cara, de perder acho que- 13 pontos, É. até que foi um bom campeonato, vai terminar numa posição boa. Não, foi um campeonato incrível. É. Se o Botafogo não tivesse dado a esperança de ganhar o campeonato, seria revolucionário, Vai pra cara. Libertadores. Poxa, cara. É. O Botafogo chegar na Libertadores do jeito que tava, No sim, é segundo lugar, impressionante. Até então, Sim. poxa, um bom campeonato. Veja, mas eu tenho a solução para o Botafogo. Sim. Eu tenho a solução. Por E favor. vou mostrar agora para vocês. É o Túlio Maravilha. Porque o Túlio Maravilha é o seguinte, meus caros. Só tem 2 tipos de gols que eu não consigo fazer. Gol olímpico, porque eu não bato escanteio, e gol contra, porque eu não volto para marcar. Maravilhoso. Sensacional. É um filósofo É um do futebol, filósofo. né, cara? Túlio Precisamos Maravilha. dele de novo na seleção. Esse é daquelas figuras folclóricas do futebol. Eu gostava assim, muito do que Túlio, marca. cara. Eu acho que ele realmente era um grande Não, artilheiro, cara. homem gol. Um sim. jogador. Não, agora, tirando a parte, assim, De engraçada, brincadeira, né? de brincadeira, É. era um goleador mesmo, goleador, tinha, né? Todo mundo sabe disso. Acho que ele teve uma Copa de 90, né? Se eu não me engano, ele foi convocado para a Copa. Eu acho que sim, na de 90. Eu acho que ele era reserva, mas... Mas foi. Acho que sim. E essa aqui é a imagem do Botafogo, olha. Tomou o empate do Coritiba no último minuto, minha gente. Impressionante. Impressionante. Lá em Eles Coritiba. fizeram um gol, Briguet, Sim. aos 53 minutos, eu acho que foi. Sim. Na prorrogação, já nos acréscimos. E aí pronto, aí cara, aí todo mundo, o Botafogo agora não vai levar mais Acabou. gol, não vai empatar, não vai virar, acabou, vai ganhar. Tinha um outro vídeo É, que você tem. passou. Tem o dos narradores. É dos narradores. 54, o passe atrás, sem falta. Cruzamento que Ó, vem. tomou o gol, Moreno. 53, Alguém, né? alguém, pelo amor de Deus! Não é possível. Gol do Curitiba. Meu Deus. Aos 54, empata o jogo. Acabou. Não tem como. Nem fazendo gol no penúltimo minuto. Não, a desolação, né? Torcer pra desolado. condição legal, o gol do Curitiba. Botafogo entrega todos os seus pontos, toda a sua chance. Cruzamento do Natanael. A bola passa por todo mundo. E o Edu sozinho empata o jogo. E é o Curitiba que Sem está ter o que falar, rebaixado, né? hein? Inacreditável. Inacreditável. Realmente. É desolador. É desolador o que Parece que aconteceu. realmente é amaldiçoado o Botafogo, É. né? É um Não é negócio assim. possível. A sequência de jogos, Briguet, Uhum. nos últimos 5 jogos, empate, 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 4 empates e derrota. É demais. É impressionante, Briguet, assim, é um negócio realmente meio que sem precedentes. E Jogos que poderiam ganhar, ser ganhos, entendeu? Jogos que ele começava ganhando, jogos que no último minuto, agora contra o Curitiba, pelo amor de Deus, cara, muito incrível mesmo. E vou falar para vocês, não é por nada não, mas o Palmeiras tá com jeito. É o Pela favorito. matemática, não podemos usar a matemática É o nesse favorito. campeonato. Nesse campeonato não dá para usar a matemática, né? Pela matemática, o Botafogo seria Mas pelo jogo de campo e pela crescente de moral. de moral e tudo. Eu tava falando pro Paulo, Com 4 a a 0. FMG fez ali um cálculo que tem 85% do Palmeiras levar o brasileiro. Sim, Hoje é o favorito mesmo. Tudo pode mudar, mas Mas eu não vou. Olha aí o Endrick, que fez um golaço, aliás, o primeiro gol do Palmeiras foi um golaço, Uhum. logo no começo do jogo, né? 1-0. E depois o rapaz, aquele que não é Flaco, não, né? O Flaco Lopes. Fez 2 gols depois do segundo tempo, não é Flaco, não. No final do jogo. E foi 4-0, assim, maiúsculo contra o América, que é um time que está. Entende? O Curitiba, o Botafogo também pegou um time rebaixado, poxa. Sim. Pegou um time o rebaixado. Palmeiras vai querer fazer uma grande despedida pro Abel, né? Não, e assim, me desculpa o Luiz e os torcedores, mas assim, por essa trajetória, fica muito atrativo, atraente você torcer pelo Palmeiras. É verdade. Porque o Abel Braga vai embora. É como se fosse a despedida dele. E o Endrick vai embora. Ele meio que vai embora do futebol brasileiro. Ele tem uma estrela, o Endrick, que vai, se Deus quiser, brilhar lá fora e vai conseguir sair com um título importante, que é o título do Campeonato Brasileiro, né? O Ancelotti falou dele agora, Briguet, não sei se você viu. O Ancelotti? Comentou, disse que é impressionante a evolução dele, como ele tá crescendo, rápido. Ele realmente tem estrela. Ele vai para Real Madrid, né? Sim. É um grande. O Abel fez um grande trabalho no Palmeiras, né? Negado. Vai ser, assim, para mim assim, é o técnico em que os palmeirenses mais
idolatram mesmo. Um dos maiores técnicos da história do Palmeiras. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Tá? Eu acho que ele está aí junto com o Filipão e com o Luxemburgo. O Luxemburgo foi um técnico de 92, 93 e 96, que foram anos mágicos assim do Palmeiras, da Parmalat, né? E o Filipão, claro, né? A primeira Libertadores, tem tudo, tem também uma grande história com o time. Agora, vamos ver os próximos jogos, meus amigos. Como é que fica a situação? Nós temos Atlético, o Atlético que está lá na disputa pelo título, joga amanhã, sábado, né? Neste sábado, no próximo sábado, não pode falar. Estamos na internet, não pode falar. No sábado, dia 2 de dezembro, jogam Atlético e São Paulo, lá em Minas Gerais, lá no Mineirão. São Paulo vai ter Lá que em Atlético. Lá em Atlético. Lá em Atlético. Então, veja, o São Paulo vai e na última rodada o São Paulo pega quem? O Flamengo? Pega o Flamengo. Então, assim, o São Paulo vai ser decisivo. Vai ser um fiel da balança aí nesse final de campeonato. Final de campeonato. O São Paulo que já está naquela zona intermediária, né? Que não pega nada, não pode cair, mas também não sobe, não vai para Libertadores. Não vai para Libertadores. Temos aqui também domingo, Flamengo e Cuiabá. O Flamengo pega o Cuiabá, com a obrigação de ganhar lá em Flamengo, hein? Lá em Flamengo. Entende? E o Palmeiras contra o Fluminense no domingo também, dia 4. Palmeiras e Fluminense. Aí tem uma questão, né? O Fluminense é o rival histórico, pré-histórico, porque o Nelson Rodrigues dizia que o Fla-Flu nasceu 40 minutos antes do tempo, né? Exatamente. Antes do nada. 40 minutos antes do nada. Então é isso, é aquela rivalidade histórica. E aí vocês estão na mão Fluminense, do seu rival histórico. Vocês estão na mão do rival histórico. Eu torceria tranquilo. Né? Eu tô tranquilo também. Entende? A gente torce, mas aí você tem que ver se o Fluminense está disposto mesmo a arrancar esses pontos do Palmeiras para beneficiar mas eu acho que o Diniz, né? Eu acho que o Diniz está. Eu acho que o Diniz vai querer ganhar esse jogo. E jogador. Tem uma trajetória na seleção também. E jogador. Precisa levantar. E o jogador, o Diniz quer, eu não duvido. Agora, convencer os jogadores... Convencer os jogadores já é outra. Jogadores velhos, Felipe Melo e Marcelo e Ganso. Não sei não. E os jovens também, é difícil, é eu não sei não. É difícil, é uma situação... Mas assim, vai ser um dos melhores jogos da temporada, muito provavelmente. Isso aí. O Atlético Mineiro também vai ser muito bom. Vai. E veja, o Botafogo pega o Cruzeiro. O Cruzeiro está naquele limiar, né? Ele já não tem... Assim, ele pode cair se houver um desastre muito... Mas é bom não perder, é bom não arriscar. Né? Ele não pode perder. Né? É por isso que eu aposto que o Botafogo já está fora. Assim, então, o Cruzeiro vai e lá... A torcida está pressionando muito o Ronaldo. E é lá em Botafogo, mas isso não tem... lá em Botafogo, mas isso não tem feito muita diferença. Pois é. Com o Botafogo. Isso. O Botafogo tem pipocado lá e cá. Agora você imagina se agora ele resolve jogar bem. Aí das cor. Assim, que é um campeonato eletrizante, meus amigos. É um campeonato eletrizante. E também agora tem o Grêmio, né? O Grêmio entrou. Ele ainda está certo, 4 pontos atrás. Mas ainda nós temos 6 pontos em jogo. Quer dizer, o Grêmio ainda tem chance de ser campeão, inclusive. Nós temos 5 times que têm chances de levantar a taça. Né? O Grêmio continua. O Grêmio que ganhou do Goiás de virada, como eu disse, e pega agora o Vasco. O Vasco, por sua vez, está perigando. Ele está no limiar. O Vasco, veja só, no 16º lugar. Então ele está um pontinho da zona de rebaixamento. O Vasco vai dar tudo também. E o Santos, se não se cuidar também... Vai ser um jogo. Vai ser lá em Grêmio, tá? Vai ser... A gente adora isso, né? Vai ser lá em Grêmio. Desculpa, o Santos também, que se cuide, hein? Que se cuide. O Lucas Campos tem aquela tese, né, de que não existem 4 times piores que o Santos no campeonato. Então, pela lógica, o Santos teria que ser rebaixado. Mas aí, quando a gente fala, né, nem sempre a lógica impera no futebol. Não está imperando nem nessa temporada, né? O pior
Nem sempre ganha o melhor e nem sempre é rebaixado o pior. Tem isso, né? Exatamente. São as coisas que fazem o encanto do futebol, né? Minha gente. E é engraçado, né, que o Bahia vai cair mesmo Uhum. e o Vitória subiu, né? E o Vitória subiu. Mas outro Vitória, não o que a gente vai falar. O Vitória. É, A gente não é vai esse, falar- A gente vai falar do Vitória daqui a pouco. É É. o mesmo Vitória. Não é o mesmo Vitória. Como não é o mesmo Vitória? O outro Vitória não é o do Espírito Santo, não. É o da Bahia mesmo, né? É do Bahia mesmo. Ah, é o da Bahia mesmo. É o da Bahia mesmo. Ai, É cara, o Bahia, mesmo, não né? tem Então, igualzinho, é o mesmo time, meus É. caros. É o mesmo time. Faz então o Vitória Depois- vem com tudo pra montar em cima do Bahia. Vê, Vai passar pra Série A e o Bahia na Série B. o Vitória vem pra foder geral, cara. Exatamente. Ele não tem. Vai botar pra Vai foder. fazer um baguncinha. Fazer uma Mas bagunça. depois a gente fala, porque é a nossa última pauta, eu reservei para o final, Sim, porque não tem que falar. Vamos falar rapidamente aqui da Champions. A Champions teve aí a rodada no meio da semana e olha só, tivemos aí, eu destaquei aqui 4 jogos, não sei se você gostaria de destacar mais algum, Daniel. Sim, sim. PSG e Newcastle, Sim. 1-1. Que foi, Um pênalti foi no revoltante. final, A gente assistiu revoltante. junto, né, cara? Pode voltar para nós, Ana. Opa, sim, Não, você assistiu junto lá. Foi revoltante, né, cara, assim, porque o Newcastle, naquele momento, ele tava tirando o PSG da classificação da Champions League. Sim. E muita gente, esse PSG de hoje não é um time muito querido, não só no Brasil, mas lá fora. Porque é um time que se mexeu muito, que descartou Messi, descartou Neymar, descartou grandes estrelas em favorecimento do Mbappé, que não é uma figura simpática nem no Brasil, nem em muitas partes do mundo. É um time que não tem identidade ainda, que... Nem na França direito, ele é tão simpático, né? vai muito na força da força financeira. E o Newcastle é o contrário. É um time que teve um investimento financeiro, mas ele não tem grandes estrelas, ele não tem um grande É técnico. aquele time que todo mundo gosta, né? Isso, que todo mundo gosta. E é Foi porque vendido para a Arábia Saudita. foi vendido, mas é um time simpático. A cidade de Newcastle gira toda em torno do time. Assim, é o único time da cidade, a cidade é apaixonada, alucinada pelo time, e o time tá chegou na Champions League, tá correndo o risco de chegar na segunda fase, tava tirando, ganhou de 4-1 no jogo de ida, né? Lá em Newcastle. E dessa vez pode falar lá em Newcastle mesmo. Não, Que é lá mesmo. Lá em Newcastle. E em PSG, sim, tava ganhando de 1-0. Lá em PSG. Um pênalti roubado, assim, passaram a mão realmente no Newcastle, porque ninguém da internet entendeu, assim, os comentaristas também não entenderam, porque a bola bate no Valentino, bate no peito, e não tem como ele tá no movimento assim, cara, não tem como ele tirar o braço dele e colocar pra trás. O Brasil já tava. Então, realmente, assim, todos os indícios de que, se não foi um negócio combinado, foi realmente a pressão de estar em PSG. E um erro de arbitragem. Foi um erro de arbitragem, assim, porque você tem o VAR revisa, não tem como 4 pessoas, cara, é muito absurdo Todo você mundo imaginar errar ao que mesmo 4 tempo, profissionais todos erraram, É. com imagens, né? É triste. Muito triste. E teve o Real 4, Napoli 2, com o gol inicial do Rodrigo, Isso. do nosso Rodrigo, Golaço, né? meio atacante da seleção brasileira. E também o Arsenal mandando 6-0, eu vou falar no LAN, no LAN. Tem que falar assim mesmo. Eu Tem que ia falar falar assim, tava com vergonha de falar assim. assim, mas também você 6-0 no LAN, fala. entendeu? Aqui é isso, cara. Aqui a pronúncia é correta aqui no nosso, Sim. tá? Lã. Mas então, 6-0, uma vitória maiúscula com gols do Gabriel Jesus, Isso. que falou que não faz gol, mas lá ele faz. Isso. E do Martinelli, aliás, um belo gol do Martinelli, hein? É. Belíssimo gol do Martinelli, também da seleção brasileira. E aí fica a pergunta que não quer calar. Por que que não dá certo na seleção? Por que que o Rodrigo, né? Chegaram e perguntaram para o Rodrigo depois do jogo do Real. Chegaram para o Rodrigo, ele está numa fase excelente Chegaram no para Real. ele e mandaram ao Real. Mandaram a Real para ele e ele respondeu o seguinte, ó: se eu soubesse, já não estaria mais acontecendo, né? Não tem explicação. Aqui no clube, graças a Deus, as coisas têm saído bem. É continuar trabalhando para na seleção sair bem também. A gente teve os últimos jogos, má sorte, a gente começava jogando bem, parecia que ia ganhar o jogo e logo acontecia alguma coisa, a gente perdia. É o que... Por que esses caras não rendem na seleção?
Qual é o motivo? Luiz Batistella. Olha, eu acho que a estrutura da seleção e do Real Madrid é bem diferente. É outra Você coisa. tem... Poxa, acho que é incomparável hoje, Real Madrid e seleção brasileira. Então, eles estão com um time estruturado, vamos dizer assim. O Real Madrid sempre tem projetos assim, para manter o time estruturado. É um time de grande nível do futebol mundial. Nos últimos anos teve passagem de grandes jogadores, a torcida está em cima. Eu acho que é a cultura do time. Agora, a seleção brasileira está numa baixa já faz um tempo, né? De jogadores, de apoio, de etc. Eu acho. Sendo franco, assim, o Rodrigo joga na frente. Para a bola chegar lá, tem que passar pelo time inteiro. Eu não acho que a seleção brasileira consegue dar esse suporte para ele estar bem colocado, chegar a bola até ele e tudo mais. Eu acho que o Real Madrid tem uma vantagem muito superior à seleção brasileira. Que é a mesma coisa o Arsenal. Mesma coisa o Arsenal. Acho que é incomparável, assim, a estrutura. Pegando esse exemplo essa conclusão do Luiz, eu vou fazer uma comparação que eu ainda não articulei muito bem, mas eu acho que faz algum sentido. Se você parar para olhar o histórico, eu não conheço muito de Fórmula 1, mas eu quando era mais jovem acompanhava e eu acompanho hoje um pouco distante, mas eu gosto de Fórmula 1, eu queria acompanhar, mas eu meio que sempre esqueço de acompanhar. Mas se você pegar, pelo menos na década de 90, na época que eu acompanhei mesmo a Fórmula 1, assim, a gente entende a Fórmula 1 claramente como uma competição de engenharia e uma competição de habilidade dos pilotos, né? Só que foi se passando o tempo, a engenharia e a equipe técnica foi se profissionalizando tanto, foi ficando tão complexo, a própria estrutura mesmo de engenharia da Fórmula 1 foi ficando tão complexa que foi se reduzindo o diferencial do piloto. Não quer dizer que ele foi anulado, não estou dizendo isso. Mas o diferencial piloto é como se fosse meio que nivelado. Quase trocou o protagonista. Isso, quase que trocou. Eu ainda acho que... Eu acho que é muito ousado dizer que trocou, mas ficou mais nivelado. Você tem grandes pilotos, por exemplo, como o Fernando Alonso, que se ele não tiver um carro competitivo, ele não consegue. Sim, tá sempre no pódio. Que para muita gente, Fernando Alonso é um dos melhores pilotos de todos os tempos. E aí o Lewis Hamilton não teve um carro tão competitivo, não consegue mais competir tanto. Exato. Mas claro que você tem hoje pilotos muito bons, como o Verstappen, enfim, competindo. Não dá para dizer que eles não são bons, mas isso se nivelou. E eu acho que isso se aconteceu com o futebol no geral e se agravou ainda mais com as seleções, porque as seleções elas não têm capacidade de oferecer a mesma estrutura de um time. Você tem um time... Isso é um argumento que já vem de muito tempo, assim. A gente olha para os jogos hoje da Copa e muita gente comenta... Eu não gosto muito desses comentários saudosistas, mas tem certo motivo. Pô, os jogos são diferentes. Por quê? Porque você pega um time como o Marrocos, digamos, dando um exemplo mais recente, e se ele conseguir montar uma estrutura mínima, ele consegue anular o time adversário. Porque dentro daquela estrutura que já se tornou tão complexa no futebol, a filosofia de estudo de futebol, de tática, de técnica, já se tornou tão complexa que um time já consegue se nivelar. Um time que seja mais fraco. Desculpa te interromper, mas foi o que aconteceu com a Islândia. Isso, com a Islândia. 22 ou 18? Acho que foi 22. Foi em 2018. 2018, né? Que a Islândia teve um destaque, assim. Ganhou o primeiro jogo. E aí a gente vê outros exemplos como a própria Croácia. A Croácia, assim, que não era um timaço, mas era um time que foi bem montado, teve uma proposta boa, um contexto tático sólido e conseguiu chegar na final. Sim. E a gente vê times sofrendo como a França sofrendo, ganha de 1-0, ganha de 2-1. A gente não vê mais times com tamanha superioridade, a não ser a Alemanha contra o Brasil, mas aí acho que isso é parte do problema também. E é esse que é o diferencial. Você tem times que treinam todo dia e jogam de 3 em 3 dias os clubes e tem uma comissão técnica todo dia com aqueles jogadores, pensando naqueles jogadores, avaliando aqueles jogadores, analistas de desempenho, analistas de estatísticas, assim, é uma estrutura muito grande para diminuir assim, o diferencial do caos, digamos. Exato. Olha, até onde a gente pode controlar, a gente vai controlar. E isso dá muito suporte para que o jogador acerte com mais frequência. E aí, tem quando liberdade também, né? Isso. E aí, quando você vai para a seleção, você não tem tanto esse suporte. Você vê o jogador de vez em quando. O jogador não conhece mais não conhece os companheiros como ele conhece no time. O futebol não é mais tão, vamos dizer assim, tão na espontaneidade como era antes. É como se você fosse um músico, digamos.
E você vai, cara, eu vou tocar agora, assim, nas baladas, na festa, tá, tô aqui, tô tocando, agora vamos pra um negócio sério, vamos pra uma orquestra. Pô, eu tenho que estudar, eu tenho que sentar, eu tenho que... Tá todo mundo tocando na orquestra, todo mundo estudou a partitura, todo mundo estudou o instrumento, eu tenho que fazer direitinho. É como se o futebol se estivesse aproximando mais de uma música mais complexa, mais bem produzida. Exato. E no pagode, digamos, às vezes uma pessoa que nunca cantou na vida, mas tem talento, ela canta bem, pô, esse cara canta muito bem, agora vai lá pra ópera. O cara não vai conseguir cantar uma ópera inteira, um show inteiro, entendeu? O que você disse, você citou a Alemanha de 2014, lembrar que aquela Alemanha era o Bayern de Munique. Isso. A Alemanha de 2014. Quase assim, 80% da Alemanha era o time do Bayern. Isso, era o time do Bayern, eles que estava conheciam bem muito. formado, né, se eu não me engano, naquele período, eu acho que foi 13 ou 14 também, ganhou a Champions. E, poxa, confirma tudo E isso, todos né? eles A são... estrutura do time. E todos eles vêm de uma herança futebolística, de uma filosofia, que eles incorporaram essa filosofia, que foi o quê? A do guardiolismo. Se a gente parar pra pensar, desde 2010, quase todos os grandes times... Aliás, 2010, na verdade foi só 2010, 2014, a França um pouco, mas nem tanto. Mas a Espanha e a Alemanha são herdeiras do guardiolismo. Porque o Guardiola jogou na Espanha, revolucionou o futebol espanhol, a base toda era do Barcelona, aí foi pro Bayern, e assim, é meio que o Bayern, ou assim, a Alemanha incorporou a filosofia do Guardiola, do jogo posicional. Porque a Liga Alemã é o Bayern. A Liga Alemã é o Bayern. E assim, o Brasil é um exemplo muito claro. Eles envolveram o Brasil em jogo posicional, porque o Brasil não sabia pra onde ir. Eu acho que assim, eu realmente discordo muito de dizer que foi um lapso. Não, o Brasil não sabia jogar como a Alemanha jogava, não entendia o sistema da Alemanha. Não entendia, era muito novo pra seleção brasileira e pro Brasil. E aí eu entro no meu segundo ponto, Briguet, que eu acho que existe uma deficiência muito grande na cultura tática do Brasil. Cultura técnica do Brasil. O Brasil é o maior exportador de jogadores do mundo e eu acho que sempre vai ser. O mundo não tem como competir com o celeiro de jogadores do Brasil. Não tem. Mas eu acho que a gente não tem um celeiro de técnicos, de pessoas que pensam futebol. A gente tem os instrumentos, mas a gente não tem pessoas que querem estudar a música. Tá entendendo? A gente não tem, assim, um maestro. A gente não tem... meio que vai sempre nos clichês do futebol, no lugar comum. Se o time estiver ganhando, joga pra trás, joga pra frente, tal, aqueles... Recentemente, eu e o Braz entrevistamos aqui o maestro da Orquestra Sinfônica de Londrina. E o que ele diz? O maestro, o que é o maestro? O maestro não toca nada. O que o maestro é? Ele é o ensaiador. Ele é o técnico da orquestra. Isso é. Entendeu? Ele é o técnico da orquestra. Ele é o técnico da orquestra. Né? Quer dizer, se você não tiver essa figura que organiza os músicos, né? Que coloca todo mundo para tocar direitinho, na hora certa e tudo. Né? Quer dizer, olha, o seu tempo tá errado, você tem que tocar assim. Isso aí. Na posição certa, com o instrumento certo. Isso. Equivaleria E sabendo o que os outros instrumentos estão fazendo, sabendo qual o papel dele dentro da orquestra. E eu acho que é isso que falta, assim, porque eu acredito muito, e eu acho que isso está se confirmando cada vez mais, que um jogador, para se destacar, ele depende de um contexto tático, assim, que dê liberdade. A gente fala muito que e eu acho que acontece em muitos espaços do mundo e em muitas filosofias, que o futebol moderno hoje prende o jogador. Realmente eu acho que tem muitos caminhos para você prender um jogador e minar o talento de certa forma. Mas eu acho que tem outros, e tem muitos que estão despontando aí, muitas filosofias, a gente vê em muitos times, que assim, se o jogador não estivesse naquele contexto, ele não renderia tão bem. Que o contexto ajuda ele a render. E eu acho que é isso que falta muito pra noção tática da nossa cultura no Brasil. É saber, o Thiago Nunes, ele recentemente não, faz um ano, o Thiago Nunes que é inclusive técnico do Botafogo agora, né? Ele deu uma entrevista no Flow Podcast e ele passou um tempo na Europa. E aí perguntaram para ele, qual foi a diferença que você viu na Europa? Ele disse, olha, a grande diferença do futebol europeu, quando eu passei lá, vi o pessoal estudando, como era a estrutura e tudo, é a organização. Porque eles têm uma organização de método, de filosofia, eles têm o conhecimento do futebol na base teórica e implantado na prática. Ele sabe organizar tudo direitinho. Ele falando isso, Thiago Nunes, não sou eu, Daniel, é um técnico brasileiro. A gente ainda não tem esse nível de organização tática, técnica, de trabalho de jogo, de trabalho de vestiário, a gente ainda não tem. Ele disse que, para ele, esse é o grande diferencial do futebol europeu. E a gente vê isso, um exemplo claro para mim também é Portugal. Portugal se tornou um celeiro de técnicos do mundo. E ele não era, Portugal não era. Na verdade, não tem os melhores técnicos do mundo. Tem os técnicos que se destacam, mas não são nem os melhores ainda. Tem o Mourinho, tem o
são outros poucos exemplos. Mas... Jesus. Tem o Jorge Jesus, mas não alcançou um nível como o Mourinho, né? Eu ia citar um antigo técnico... Compara. Eu ia citar um antigo técnico do Tottenham, que eu esqueci o nome agora, me fugiu a cabeça. Mas tem o Nuno Espírito Santo, que se destacou na Inglaterra, tem outros nomes. Mas o que foi que o diferencial de Portugal é que Portugal decidiu estudar. Assim, e eu acho que a gente, como brasileiro, o Olavo sempre falava isso, a gente meio que glamoriza a ignorância. A gente glamoriza a ignorância. É como se ela tivesse um glamour de intuitividade, de não sei o quê. Como se a ignorância fosse um argumento intelectual, né? Isso. Argumento de superioridade intelectual. Isso. Como se a sua intuitividade fizesse você ser superior ao outro. Fonte de superioridade intelectual. E também como se uma coisa fosse inimiga da outra. E sim. A intuição não é inimiga da inteligência. Não é inimiga da inteligência, elas trabalham juntas. Trabalham juntas, né? Podem se reforçar, inclusive. Exatamente. Você intui as coisas porque você tem uma bagagem para calcular como é que elas podem funcionar depois. E aí o que aconteceu com Portugal, para você ter noção. Nesse século, só nesse século, os técnicos portugueses ganharam 75 títulos em 30 países. Nossa. Só nesse século. Então, assim, no Brasil, na Arábia, na Inglaterra, na França, na Espanha, você vê José Mourinho, você vê Jorge Jesus, você vê vários exemplos. E, assim, eles criaram um celeiro de pessoas que pensam futebol. E eu acho que é por isso que quando eles vêm pra cá, eles fazem tanta diferença. Às vezes são técnicos medianos. Por exemplo, o próprio Abel Braga era técnico do Braga. É engraçado. Ele era técnico do Braga. Ele não era um grande técnico português, mas ele veio pra cá, ele tá ganhando tudo, assim. O Jorge Jesus, quando veio pra cá, o futebol mudou, assim, de certa forma com ele. Ele fez um dos melhores Flamengo de todos os tempos, os melhores times do Campeonato Brasileiro de todos os tempos. Você tem outros exemplos, como o próprio técnico do Botafogo. Que tava aí até... Que tava, assim, o Botafogo tava imbatível quase, né? E a saída dele foi a derrocada do Botafogo. Né? O Vojvoda, que colocou o Fortaleza em outro patamar, colocou o Fortaleza em outro patamar. Ele, apesar do nome, ele é português. Mas eu tô falando não só de europeus, mas de estrangeiros, Ele é, qual a nacionalidade dele? Ele é argentino. O próprio Scaloni, que é técnico da Argentina, a gente pode falar, mas ele é um técnico sul-americano. Mas só que o Scaloni, a formação dele foi na Europa, foi no Sevilha. Ele era técnico auxiliar, curiosamente, do Sampaoli. E a formação dele de trabalho técnico foi na Europa. Eu acho que falta pra gente, primeiro, a humildade de saber, olha, a gente precisa fazer um intercâmbio, vamos fazer um intercâmbio. E não só é por isso que eu gosto muito do ideal do Diniz, mas eu tenho um certo receio, medo dele, dessa repulsa que ele tem ao futebol europeu. Eu acho que, cara, não dá pra você ter essa repulsa. Sim, ele se posta como inimigo do futebol europeu. Sim, vê o que os caras estão fazendo. E eu vou dar outro exemplo. Eu vou colocar depois na tela, eu esqueci de mandar para você. Mas eu vou mandar para você um exemplo. Ó. Isso aqui, Briguet, foi o Vanderlei Luxemburgo, ele deu uma palestra sobre futebol. Isso foi recente, acho que foi ano passado. Deu uma polêmica muito grande. O que eu coloco na apresentação? Eu passei no Telegram. Deu uma polêmica muito grande. O Vanderlei Luxemburgo, ele talvez, na minha opinião, ele é o maior técnico da história do Campeonato Brasileiro, no Brasil, por números de títulos, por trabalhos que ele fez nos clubes. Assim, ele saía de um clube, já ia para outro, ele fazia um projeto, né? Fazia um projeto que realmente dava certo, tirava o time da parte muitas vezes do meio da tabela ou de baixo e colocava o time lá em cima e ganhava títulos. Para muita gente ele foi o grande técnico da história do Brasil, pelos títulos e porque ele se tornou proficiente, né? Foi bem profícuo. E aí ele deu essa palestra meio que para combater os termos de futebol que vêm da Europa, que são mais modernos, que na verdade os estudiosos de futebol no Brasil já discutem. Ele veio meio para dizer, meio que fazer um culto da ignorância de novo. Você não sabe de nada. Eu que sei, deixa eu mostrar para vocês. Vocês estão só reformando o que a gente já sabia. Aí ele dá exemplo, ó. Ele pega... Eu tô colocando aqui para você... Certo. Poder... Ele pega termos, ó, por exemplo, que se usa hoje em dia no futebol como fechar o corredor central do campo. Isso aqui a gente já sabia, a gente chamava de congestionar. Perde, pressiona, não deixar jogar. Proativo, jogar com bola no campo adversário. Isso aqui tem outro ainda que ele vai falar... Pode colocar, Ana, tá aqui no... Pode colocar, Ana. Tem outros ainda que ele fala de profundidade, jogar em amplitude. Jogar em amplitude é só inverter a bola e não é assim. Várias pessoas depois vieram e disseram, cara, isso aqui tá tudo errado. Esses termos não querem dizer o que ele tá querendo falar. Na prática, dentro do futebol,
nas transições de jogo e na ideia de jogo é totalmente diferente. Aí, assim, a gente pega a situação de um técnico como o Vanderlei Luxemburgo, que foi um dos maiores técnicos do Brasil, que foi pro Real Madrid, e vê que ele tá totalmente desconectado com o que o futebol tá propondo hoje, a gente pode entender um pouco por que a seleção não dá certo, assim, por que o Brasil não consegue dar certo, né? E talvez a saída seja justamente, esteja lá fora, né? É, porque é muito impressionante, porque esses jogos que você mostrou, isso acontece com muita frequência. É Rodrigo jogando muito, jogando bem, e sendo elogiado. E esse do Arsenal, que você falou, foi um golaço do Gabriel Jesus, um golaço do Martinelli. O Martinelli fez um jogadaço. De um maestro. Pois é, eu acho que a gente de um maestro europeu. A gente precisa de um Olavo no futebol brasileiro, quase, também. Olha só. Pô. Uma pessoa que, olha... Mas agora, pessoal, olha, eu tô abismado assim, com o nível dos comentários hoje. A gente tá aí no fundo, hein? Vamos falar a verdade. É verdade, cara. Isso aqui não tem lugar nenhum, não, viu? Parabéns, Daniel. Gostei muito, viu? Tô elogiando em público aqui. Quando editor, assim, elogia em público é porque... Mas, ó, que bom. Mas, cara, que tem um assunto agora que eu preciso introduzir. Não, a gente precisa entrar nesse assunto. Desculpa se eu falei muito também. Preciso introduzir um assunto aqui, gente. Olha só. Vitória anuncia oficialmente a mudança de nome do clube. Esporte Clube Vitória agora se chama Fatal Model Vitória. O acordo entre o clube e a empresa de acompanhantes foi fechado por 200 milhões. É mentira! Essa notícia não está certa. Mas eu vou dizer qual é a verdadeira notícia. Realmente, o Esporte Clube Vitória, o glorioso Leão da Bahia, campeão da Série B de 2023 desse ano, com 72 pontos, né? 5 à frente do Criciúma, né? Que vai jogar a Série A no ano que vem, já foi vice-campeão do Brasileiro, tem um destaque nacional, o time do Vitória, né? Grande time da Bahia. Fundado em 1899, meus amigos, 1899, quer dizer, um dos times mais antigos do Brasil, recebeu uma proposta tentadora do site de acompanhantes Fatal Model. O que é o site de acompanhantes? Pessoal, nós sabemos o que é o site de acompanhantes, não é verdade? Vocês sabem qual é o tipo de mercadoria, de produto, de serviços que o site de acompanhantes oferece. Antigamente tinha outro nome, isso não é verdade? Site de acompanhantes e tal. Antigamente era no jornal também, não era? Tinha muito no jornal, anunciava no jornal e tudo mais. Agora, eles estão tentando mudar a imagem dessa história de acompanhantes e tal. E aqui, você vê na foto, aqui está o Fábio Costa, que é o presidente do Vitória, acompanhado pela diretora, pela dona, né, proprietária do site Fatal Model, site de acompanhantes. Veja só, aqui está ele também. Bom, essa aqui quando eles apresentaram, o Fatal Model já é o principal anunciante do Vitória, já é o principal patrocinador do Vitória, né? Despejou muito dinheiro no Vitória esse ano, inclusive parte da conquista do Vitória pode ser atribuída a esse patrocínio. O dinheiro é muito dinheiro. Eu não imaginava que... E hoje, sexta-feira, dia 1º de dezembro, o Fatal Model, olha só, pedi para colocar de novo a imagem lá, eles aqui estão com a taça, né, de campeões da Série B, e aqui, ó, aqui tem agora o slogan da Fatal Model é respeito, segurança e dignidade. Né? Eles estão tentando afastar estigmatizar, né? O estigma que tem a atividade. Sim. Tá? A atividade. Respeito, segurança e essa é a moça a senhora lá que comanda o Fatal Model. E a proposta foi a seguinte, meus amigos. 100 milhões de patrocínio. 100 milhões de patrocínio. Caso o Vitória mude o nome do estádio Barradão, né, o famoso estádio Barradão, para
Arena Fatal Model Barradão. E 200 milhões para o caso, né, se o Vitória topar se chamar a partir de agora não mais Esporte Clube Vitória, mas por um período de 10 anos se chamar Peraí, Briguei. Fatal Model Vitória. Porque é muito surreal isso. Fatal Model Vitória. Ah, meu Deus do Fatal céu. mudar simplesmente Fatal Model Vitória. É engraçado, mas é que o Fatal Model veio forte no futebol, né? Entrou forte. Ele entrou forte. Entrou forte, né? Eu acho que eles patrocinaram a Ponte Preta, depois estão patrocinando, acho que o ABC. Não, e eles estão entrando forte mesmo no marketing, cara, porque assim, é como eu falei, eu não imaginava que ele ganhava tanto dinheiro, porque eu já vi os patrocínios deles no Flow. E assim, pra mim era tipo uma agência pequena e tal, assim. Eu pensei que era agência de modelo ou grife. Não, pois é, eu sabia que era site de acompanhante. Eu não sabia. Teve até aquela polêmica com o Sérgio Moro. Ó, o Sérgio Moro, num programa que tá promovendo site de acompanhante e tal. Só que, cara, eu não imaginava que eles tinham esse caminhão de dinheiro, eu não imaginava, cara. Assim, pra comprar um time de futebol, porque assim, eles não estão só... Eles estão, na prática, comprando um time de futebol. Exato. Eles estão comprando. Porque a proposta foi a seguinte, eles mudam o nome, que é a questão de naming rights. Isso. Né? Ou seja, direito sobre o nome. Mas aí, por exemplo, não vai mudar a gestão do clube, não muda nada na gestão, continua o Fábio Costa como presidente e tal. O diretor não vai mudar nada. O escudo não muda, o uniforme não muda. Mas aí também seria, até para disputaria demais também, né? Mas agora os torcedores vão votar no site. Isso. A condição foi essa. Que esse é o erro daquele tweet, né? Que não foi anunciado oficialmente ainda. Mas foi anunciado que teve a tentativa de aquisição do nome, né? Foi feita a proposta, né? Eles hoje formalizaram essa proposta em público e agora eles vão fazer uma consulta pública, né? Com os torcedores, vão votar lá no site. Podemos entrar em negociação com a Fatal Models ou não? Essa vai ser... E assim, eu fico imaginando, Briguei, como é que se deu essa conversa. Assim, a gente sempre imagina na parte da pessoa que recebeu a proposta. Mas de chegarem com proposta e querer mudar o nome do time para Fatal Model. Porque assim, o nome do time ser Fatal Model, o nome de um time. Tipo assim, olha, a gente queria que o time se chamasse Fatal Model. Tipo assim, a cara de pau de você chegar com essa proposta, né? Não é só FM, que seria RB, digamos, né? RB Bragantino. Não, porque o Red Bull, pelo menos, tem a noção de, olha, não... Realmente vai ser esquisito pra caramba. O time se chamar Red Bull, assim, nome de bebida. Vamos chamar de RB Bragantino oficialmente. Agora não é Fatal Model. Sim, é realmente uma cara de pau muito interessante, né? Assim, admirável. Né, cara? Mas vou ver o jogo do Fatal Model. Vamos ver o Fatal Model, assim. Parece que eu tô instalando um jogo de assim, então, eu vou jogar Fatal Model. Os torcedores, né, cara? O Lucas ter vergonha, Ribeiro, cara. Os torcedores têm vergonha. Nosso colunista Lucas Ribeiro, baiano, torcedor do Vitória, do Leão, torcedor do Leão. Cara, futuro Fatal Model. Ele vai ter que torcer pro Fatal Model agora? Que dureza. Já não basta ele comprar a camisa com Fatal Model maior do que o escudo, ir aqui. Mas ele não vai torcer sozinho, porque ele sempre vai estar acompanhado. Sempre vai estar acompanhado. Mas eles vão botar pra fuder agora na Série A. No começo eu achei o contrato meio gozado. Eles vão conseguir as melhores posições do Campeonato Brasileiro. Deles. Então, olha, eu ia mudar o nome do programa hoje, ia ser Além das Quatro Paredes. Além das Quatro Paredes hoje. Assim. Vai que o Fatal Model quer patrocinar. Aí fica complicado, né? Aí... Vamos chegar atacando pau na gente. Não vou falar de nenhum juiz careca, tá? Que pode aparecer. Pode dar problema isso aí, hein? Cara, mas o Vitória vai vir por trás e subir no Campeonato Brasileiro. Mas... Cara, é porque é muito assim. A gente tá sabendo essa notícia há 2 horas. É difícil articular o que ela representa, né, Briguei? Assim, porque parece um episódio de The Office, assim, não parece ser um negócio sério. Parece. Eu tava comentando hoje com o pessoal, eu participei de uma live hoje, e eu falei, olha, o Brasil é o teatro do absurdo. O Brasil cara. Não tem como, cara. O Brasil é o teatro do absurdo. O que tá acontecendo? Flávio Dino no STF, cara.
Cara, é um teatro do absurdo. A Marina Silva diz que caixa preta é uma expressão racista. Cara, o Brasil é um teatro do absurdo. E aí... O Brasil é implacável, né? Como dizem os jovens. Uma proposta dessa não causa tanto espanto. Não, né? Não causa, dentro do contexto brasileiro, não causa tanto espanto, meus amigos. Pois é. É isso aí. E assim, porque a questão de novo, não é só porque vai mudar o nome pra um negócio sem nada a ver, é porque vai mudar o nome pra um site de acompanhante, né? Assim, porra, cara, que a diretoria do Vitória, cara. Pera aí também, né, cara? Caramba, bicho. Aí um monte de piada que vai vir com a torcida, cara. Os caras não pensam na torcida, cara. As crianças, cara. Do Fatal Model. A mãe vai explicar o quê, Briguei? O que é que você falaria pro seu filho? O que é que você explica pro filho? É a mesma coisa que a Boate Friends aqui. Tem ainda a Boate Friends aqui em Londrina? Puta, Você não frequenta? Não. Boate o quê? Boate Friends. Era uma boate antiga. Quem sabe o nome da série de uma Friends? antiga boate gay aqui Ah, em Londrina. Eu nunca fui, tá? Eu só ouço falar. Só ouço falar. Mas imagine que a Friends viesse patrocinar o Londrina, que agora infelizmente foi rebaixado para a Série C. Mas aí não apenas patrocinar, mas virar Mudar o nome, Friends Londrina. Londrina. Ah, não. Não dá, né, cara? Não dá. É incompatível, né? Mas é isso aí. Model, o nome do time. Shirogohan, sei lá. Shirogohan Londrina. Pesquisa, hein? Dê um Google em Shirogohan. A minha dúvida também, que surgiu agora, Briguei, é como é que vai ser feita essa votação? É só com sócios e torcedores ou é qualquer pessoa que vota? Deve ser todas as votações que tem no Congresso, entende? Abre lá sim ou não. Eles vão lá no site do clube e fazem a votação. Mas tem que ser sócio, né? Porque imagina se for aberto pro público. O que vai ter de gente querendo zoar? Aí eu não sei se vai ser... Deve ser sócio torcedor. Deve ser sócio torcedor. Deve ser quem está registrado. Deve ter um controle, né? Deve ter um controle. Porque os torcedores do Bahia vão lá. Vão lá, Vão lá para... Em massa, pra poder... Mas é isso, minha gente. Olha, eu queria encerrar aqui. Você sabe que eu tenho selecionado aqui crônicas e poemas de grandes autores brasileiros, e hoje eu selecionei um do Ferreira Goulart. Assim, o Ferreira Goulart ele sempre quis provar que ele era mais que um rostinho bonito na poesia brasileira, sabe? Eu tô brincando, um grande poeta, Ferreira Goulart, grande poeta. Tive a honra de entrevistá-lo. Conheceu ele? Entrevistá-lo. Foi uma entrevista por telefone, assim, foi muito boa. Eu fiz no ano de 2010, se eu não me engano. Quando eu trabalhava no JF. Ele faleceu quando? Faleceu, acho que há uns 3 ou 4 anos. Tá? Ferreira Goulart, então, grande poeta maranhense. É um poema que ele dedicou ao futebol. A esfera desce do espaço veloz. Ele a apara no peito e a apara no ar. Depois, com o joelho, a dispõe a meia altura, onde, iluminada, a esfera espera o chute, que num relâmpago a dispara na direção do nosso coração. Ferreira Goulart, poeta brasileiro, e é assim que nós terminamos hoje o nosso Além das Quatro Linhas. A gente volta em breve com notícias do futebol, o futebol como ele é, sem lacração e agora com Fatal Modo, como ele é. É isso aí, gente. Um abraço. Até mais. Acabou! Expulso o Zinedine Zidane. Uma beleza de gol!